iniciando hoje o programa Aeronews TV. Aqui no Aeronews TV, você vai ficar por dentro de todas as informações sobre aviação civil e comercial. Nesse nosso primeiro programa, estaremos falando sobre o STOL em baixa altitude. Para a aviação desportiva e monomotora, as duas maiores causas de acidentes fatais são o STOL em baixa altitude e a desorientação espacial ocasionada pela perda de referência com o horizonte. Buscamos estatísticas que pudessem embasar esta afirmação, mas infelizmente não conseguimos. Pudemos constatar que todas as matérias escritas sobre esse tema são unânimes nessa afirmação. Podemos certamente afirmar que mais de 70% dos acidentes com monomotores leves e ultraleves são causados por essas duas causas, sendo dentre elas o STOL em baixa altitude o maior vilão. Esse tipo de acidente tem se mantido predominante desde os primórdios da aviação e não parece estar diminuindo com a melhoria do desempenho das aeronaves. Muito pelo contrário, ano após ano, temos a impressão do aumento esse tipo de acidente e de que os pilotos estão cada vez menos atentos e capacitados a enfrentá-los. Isso vem ocorrendo tanto na formação do piloto de recreio, CPR, como na do piloto privado, PP, sendo consenso de que esse tipo de acidente é típico de falha humana e que bastaria um treinamento correto para evitá-lo. Por que esses acidentes vêm aumentando ano a ano? A resposta é simples. A grande maioria dos pilotos só ouviu falar em STOL seguido de parafuso nas aulas teóricas, seja no curso de PP, CPR ou CPD. Nunca praticaram ou sentiram as acelerações resultantes do parafuso e muito menos a sua recuperação. Já há algum tempo, o DAC proibiu que as aeronaves treinadoras do tipo Paulistinha, Aerobuero, façam parafusos, manobra essa considerada acrobática, mesmo sob orientação de um instrutor. Aliás, qualquer curva com inclinação de asa superior a 60 graus é considerada manobra acrobática e, portanto, proibida. Sendo também manobras proibidas em qualquer tipo de ultraleve, básico ou avançado. É proibido fazer parafusos. Dessa maneira, toda essa enorme legião de pilotos formados todos os anos não tem a menor capacidade de sair de um parafuso inadvertido, sendo esse assunto tratado com um verdadeiro tabu. Acredito que essa seja uma das principais causas de tantos acidentes fatais na aviação leve. Se o treinamento de saída de parafuso não é dado nos cursos de formação básica, que ao nosso ver é um verdadeiro absurdo, é fundamental ao piloto se precaver de todas as formas para que um parafuso inadvertido nunca ocorra. A melhor maneira de se evitar uma situação dessas é começando por entender o porquê e quando ela ocorre. Foi essa a intenção que nos norteou quando resolvemos falar sobre esse assunto. Procuramos também fornecer algumas orientações práticas para facilitar a sua fixação. Podemos começar afirmando que as situações mais comuns de acidentes procedidos por parafusos inadvertidos acontecem nas manobras de pouso e decolagem. Na decolagem, o erro mais comum é uma avaliação errada do piloto na capacidade de carga máxima de decolagem para uma dada temperatura, altitude, comprimento e condições da pista. É muito comum vermos aeronaves carregadas no seu limite operacional decolando em horário de grande calor, em pistas curtas de grama ou mesmo terra, sem que o piloto consiga avaliar minimamente se vai conseguir manter o voo. São decolagens muito críticas, onde a aeronave sai do solo no pré-stall, mole e cambaleante, onde os espectadores ficam torcendo para que ela consiga ultrapassar a cerca ou a árvore no final da pista. O STOL que os pilotos estão acostumados são aqueles poucos que foram praticados durante sua instrução. São STOLs bem comportados, com o vento alinhado e pouco turbulento, em voo reto horizontal. Nessa situação, o STOL é normalmente simétrico e manso, e sua recuperação acontece ao se ceder o manche para recuperar a velocidade com pouca perda de altura. Mas, infelizmente, nas condições de voo e atmosféricas reais, raramente um STOL acontece assim.
Quantas dezenas de casos como esse já ouvimos falar e até a infelicidade de presenciar? No pouso, acreditamos que a incidência de stall seguido de parafuso seja até maior do que nas decolagens. É comum vermos a aeronave fazendo a perna do vento muito próximo à pista, forçando a perna base em curva de alta inclinação para que a aeronave não ultrapasse o alinhamento da pista na reta final. Como em operações de pouso a aeronave está com velocidade baixa, o stall seguido de parafuso acontece um pouco antes da aeronave se alinhar na reta final, ou mesmo na curva de entrada da perna base, muitas vezes numa altitude inferior a 500 pés, onde o parafuso é praticamente irrecuperável. A velocidade de stall é aquela cujo ângulo de incidência é o crítico, ou seja, a partir da qual inicia o deslocamento dos filetes de ar que contornam a fase superior da asa, extradorso, fazendo-a perder sua capacidade de sustentação. Isso pode acontecer mesmo em altas velocidades. Se numa manobra brusca a asa ultrapassar esse ângulo crítico, esse último é chamado de stall de velocidade e acontece mais em aeronaves acrobáticas ou de grandes velocidades. O stall mais comum é assimétrico, onde somente uma das asas estola, fazendo o avião rolar sobre seu eixo, o tão temido parafuso. Para piorar a situação, o piloto sem treinamento tende instintivamente a aplicar o aileron para o lado oposto ao rolamento, tentando recuperar a horizontalidade das asas, piorando ainda mais a situação. Para entendermos como acontece esse stall, sem grandes e complexas explicações, as quais poderão ser facilmente encontradas nos livros de teoria de voo, devemos lembrar que um stall acontece quando o ângulo de inclinação da asa em relação ao vento, também chamado de ângulo de ataque, ultrapassa o ângulo crítico, seja em que velocidade for. À medida que reduzimos a velocidade de uma aeronave em relação ao ar, precisamos aumentar o ângulo de incidência da asa para mantermos a sustentação, embarrigando o avião. Dessa forma, para uma mesma velocidade, num voo em curva, o ângulo de incidência da asa precisa ser maior do que num voo reto horizontal, de maneira a gerar uma sustentação maior e assim neutralizar essa resultante. Numa curva, a velocidade em que se atinge o ângulo crítico é então maior do que no voo reto horizontal. E assim dizemos que a velocidade de stall em curva é maior do que em voo reto horizontal. Numa curva, diversos fatores se somam para tornar o stall muito mais complexo do que num movimento reto horizontal. O primeiro deles é que numa curva a sustentação do avião precisa ser maior do que num voo reto horizontal, pois a força centrípeta necessária para manter o avião em movimento curvo se combina com a força da gravidade, gerando uma resultante maior do que o peso dessa aeronave. Essa resultante será tão maior quanto mais inclinada for a curva. O segundo fator diz respeito ao aumento do arrasto aerodinâmico quando uma aeronave voa em curva. Esse maior arrasto faz com que a velocidade da aeronave diminua rapidamente caso não seja compensado rapidamente por um aumento de potência ou picando-se o nariz da aeronave. Quanto maior for a inclinação da curva, maior será o arrasto e maior deverá ser a compensação. Qualquer descuido do piloto na correção poderá fazer a aeronave atingir rapidamente a velocidade de stall, a qual em curva já é mais alta. O terceiro fator refere-se à necessidade de se manter os ailerons um pouco acionados para se manter uma curva em aeronaves com diedros positivos. Devido à estabilidade lateral das aeronaves com diedro positivo e também ajudado pelo CG mais baixo, principalmente aeronaves com asa alta, existe uma importante tendência do nivelamento da asa após sua inclinação, que é chamada de estabilidade lateral. Dessa forma, para se manter a curva,
deve-se manter o aileron da asa mais alta ligeiramente para baixo e o inverso para a asa mais baixa. Isso faz com que a asa mais alta possua um ângulo de ataque mais elevado do que a asa mais baixa entrando em stall primeiro. O fato da asa mais alta estolar primeiro faz a aeronave girar no sentido inverso à curva, confundindo o piloto com menos experiência e fazendo com que tente nivelar a asa através dos ailerons, girando o manche para dentro da curva. Isso aumenta ainda mais o ângulo de incidência da asa externa, agravando muito mais a situação, e aí um parafuso passa a ser inevitável. O quarto fator agravante diz respeito ao nível de turbulência do vento na operação de pouso. Se for elevado, o piloto poderá tentar corrigir bruscas inclinações laterais de asa com o uso dos ailerons, e com a aeronave encontra-se em baixa velocidade, a amplitude dos movimentos de correção tende a ser maior, podendo a asa que tiver com o aileron fletido para baixo atingir o ângulo crítico, vindo a estolar. Mesmo correções feitas somente com o leme, pedal, poderão fazer com que uma asa diminua bastante sua velocidade em relação à outra, sendo essa situação crítica em curvas de mais baixas velocidades e de grandes inclinações. Nesse caso, ao se acionar um movimento de pedal de grande amplitude, girando o leme para dentro da curva, poderá fazer a asa mais baixa reduzir muito sua velocidade relativa numa derrapagem do avião para dentro da curva, fazendo-o estolar. O stall, nesse caso, será na asa mais baixa, de dentro da curva, e o parafuso irá girar o avião em um giro para dentro da curva. Essa situação é mais difícil de acontecer sendo o stall da asa mais alta descrito anteriormente, mais comum nos acidentes. Existem ainda outros fatores que podem contribuir para um stall em curva, entre os quais o torque do motor. Isso era ponderável nos velhos biplanos, que possuíam potentes motores radiais com elevados torques e asas curtas. Dizem que foi por isso que se convencionou o circuito padrão com curvas à esquerda, pois o torque dos motores tendia a girar o avião forçando sua asa direita para baixo, tornando mais perigosas as curvas para a direita em baixas velocidades. Nos atuais aviões leves e ultraleves, o torque é relativamente baixo e afeta muito pouco o stall em curva. O certo é que, pelos motivos expostos, o stall em curva, principalmente no circuito de tráfego e de grande relevância, requerendo muita atenção e disciplina para ser evitado. Devemos enfatizar que a melhor maneira de se safar dessa situação é procurar nunca entrar nela. Para aeronaves monomotoras leves e ultraleves, isso pode ser feito com regras muito simples, ensinadas nas escolas de pilotagem, mas nem sempre praticadas. Na decolagem, nunca tentar ultrapassar o envelope de voo na decolagem. Acha que vai dar. Nunca pode ser uma alternativa. Deixar o avião correr bastante, não puxar o manche antes da hora e nem confiar na potência do motor. Subidas de altas performance, seguras predominantemente pela potência do motor e com o avião no pré-stall, é o sinônimo de acidente certo, em caso de uma pequena falha ou turbulência. Não tentar trocar altura por velocidade. Se o avião estiver custando a subir, mantenha a velocidade e vá subindo aos poucos, mesmo que em alguns momentos tenha que ceder e perder um pouco de altura. Nunca fazer curvas abaixo de 500 pés de altura e somente curvas de baixa inclinação, máximo de 30 graus entre 500 a 1000 pés de altura. Lembrando sempre, em situação de emergência, por redução brusca de potência em subida, a inclinação não deve ultrapassar a 30 graus. Pouse em frente, pois as chances no pior terreno são bem maiores do que num parafuso a baixa altura, na tentativa de encontrar um local melhor para pousar.
No pouso, faça a perna do vento a, no mínimo, 300 metros afastada do alinhamento da pista. Aeronaves mais rápidas deverão se afastar um pouco mais, de maneira a que exista sempre um trecho reto na perna base, perpendicular à reta final. A velocidade da aeronave no final da perna do vento, na perna base e na reta final, de no mínimo 30% acima da velocidade de stall. As curvas deverão ser feitas com inclinação máxima de 30 graus. Se o vento estiver turbulento ou a temperatura do ar muito elevada, aumente a velocidade para no mínimo 40% acima da velocidade de stall e evite aplicações de flaps. A altitude de tráfego deve ser feita rigorosamente a 1000 pés de altura. A instrução de tráfego a 500 pés para todos os ultraleves nos parece equivocada. Os ultraleves avançados têm performance melhor do que muitos dos atuais treinadores e, a nosso ver, deveriam fazer o circuito de tráfego exatamente como os aviões. A altitude de 500 pés para os ultraleves básicos é muito pequena e numa emergência é praticamente impossível a recuperação. Esse é um item que as autoridades competentes precisariam discutir melhor e, se for o caso, encaminhar sugestões ao DAC. A primeira configuração da aeronave para que pouso, velocidade, mistura, compensador, regime do motor deverá ser feita na perna do vento e os flaps aplicados somente na reta final, de maneira a se evitar curvas com os flaps muito abaixados. Configuração final de pouso. A aplicação do flap também só deve ser feita após o piloto ter a garantia de pouso por planeio em caso de pane do motor. Para isso, a reta final deve ter no mínimo 500 metros, evitando-se afobação e desatenção nos instantes finais, que são os mais críticos do pouso. Se o vento estiver turbulento, aumente a reta final para 1000 metros, de maneira a ter tempo suficiente para acostumar-se com a turbulência na reta final e aumentar a concentração na operação de pouso. Alguma potência no motor é aconselhável nessa situação, mas somente nessa situação. Nunca é demais lembrar que é melhor abortar um pouso do que fazer curvas de alta inclinação ou manobras bruscas a baixa altura. Pousos curtos somente com finais mais longas. Pousos com perna base em curva e sem reta final podem ser bonitos para quem assiste, mas são de altíssimo risco. E mesmo procurando se evitar ao máximo um stall em curva, um dia ele poderá acontecer, devido a algum descuido ou erro de avaliação. Nesse caso, a única chance do piloto estará baseado no nível de sua formação e no seu adestramento. Recomendamos que cada piloto procure completar sua formação com algumas aulas específicas de stall, em curva e recuperação de parafuso em aeronaves acrobáticas e com pessoas altamente capacitadas, como instrutores de acrobacia. Não estamos aqui dizendo que os pilotos devem fazer necessariamente um curso de acrobacia, mas solicitar voluntariamente algumas aulas específicas de stall em curva com recuperação de parafuso. Recomendamos, inclusive, repetir periodicamente esse treinamento, pelo menos anualmente, de maneira a manter o piloto com um nível de adestramento correto na identificação do início de um stall de qualquer tipo e de sua pronta recuperação. Mesmo não sendo possível treinar saída de parafusos em seu próprio avião ou num avião comum, um piloto adestrado em um avião acrobático terá muito mais chance de se salvar do que aquele que só teve contato com esse problema de forma teórica. Embora o procedimento de recuperação seja teoricamente simples, reduzir totalmente o motor, dar pedal contrário ao parafuso até finalizar o movimento de giro e recuperar o voo horizontal, puxando levemente para trás o manche,
não é provável sua execução correta sem um bom treinamento. As acelerações que uma aeronave sofre durante o parafuso e na sua recuperação são intensas e desnorteiam facilmente um piloto não treinado. Se houver demora na recuperação e o avião der mais do que 2 giros sucessivos, corre-se o risco da entrada em parafuso chato, onde o avião gira no plano horizontal, tendo as superfícies de comando perdido totalmente sua capacidade de ação. Esse tipo de parafuso é de quase impossível recuperação. Até o próximo programa. Eu sou Sérgio Rodrigues e espero que tenham gostado. Um beijo a todos, obrigada pela audiência, sou Carla Rodrigues e na próxima semana estaremos trazendo mais informações e entrevistas de algumas oficinas credenciadas pela ANAC, aqui da nossa região.